vamos agora, então, dar início, né, à segunda edição do Papo com Biólogo, hoje com o nosso colega, Dr. Marcos Araújo. A palavra é sua. Bom, pessoal, boa noite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui participando do Papo com Biólogo, por várias coincidências, né? Primeiro, por estar aqui nesse espaço do Conselho de Biologia, né? O Conselho, o Thales trouxe ele para Belo Horizonte há muitos anos atrás. Eu conheci lá na Nossa Senhora do Carmo, era uma salinha pequenininha. Depois, com as gestões que vieram, a Toia, comprou um espaço lá na Bernardo Guimarães, e eu fui conselheiro lá, só que eram duas salinhas apertadinhas. E depois, com o Gladstone, então, comprou essa sede legal. O Thales agora está prometendo comprar o prédio inteiro. Então, assim, o Conselho está só crescendo, e é bonito a gente ver isso aqui. Outra coisa também, por coincidência, os dois papos com biólogo, né, começou com o mestre e com o discípulo. O primeiro foi do Ricardo, depois agora está vindo o meu. Fui orientando do Ricardo, tanto no mestrado como no doutorado, que eu vou contar aqui um pouco para vocês. E essa ideia da palestra bem polêmica, repensando a gestão ambiental no Brasil, né, vocês podem estar pensando, pô, mas é muita ousadia. Mas eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nisso. E para chegar nesse ponto, como é papo com biólogo, eu vou dividir aqui com vocês um pouco da minha história profissional, como que o amadurecimento, a reflexão ao longo da carreira me levou a chegar nesse tema. E para mim... E também nós vamos, no final, concentrar um pouco a discussão aqui na questão do licenciamento, que está muito em voga. Mas o que a gente vai discutir aqui se aplica em gestão de fauna, gestão de recursos florestais, recursos hídricos. O que eu vou abordar na palestra ela é uma base para a gente discutir a gestão ambiental no Brasil. E, para isso, então, eu vou começar com um evento que foi marcante na minha carreira. 1997, eu fui convidado por o professor Gerard de Freitas, que eu até gostaria de fazer uma homenagem, que foi o pioneiro da ecologia aqui em Minas, começou trabalhando com ecologia do mosquito, da malária, usando o radionuclídeo, né, o ferro radioativo, assim, trabalho brilhante, a gente deve até uma homenagem ao professor Freitas. Eu fiquei muito contente com a esposa dele aqui, a Juta, veio nos prestigiar aqui nesse início, o filho dele, o Renan. Então, assim, a gente, aqui em Minas, quem trabalha na área de ecologia, deve muito ao professor Freitas, que foi o pioneiro, trouxe isso para aqui, para o UFMG, e daí cresceram os grupos a quantidade de bons pesquisadores que a ecologia em Minas gerou, graças a pioneirismo do professor Freitas. Então, eu fui convidado para o professor Freitas para trabalhar na diretoria de pesca em 1997. Só que aí, o que aconteceu? Depois de um ano de trabalho, para mim foi um choque muito grande. Eu trabalhava numa área de gestão de pesca, coordenador de recuperação de ictiofauna. Nós terminamos o ano com R$ 1 milhão em caixa. Porque o recurso da licença de pesca ela só podia ser aplicada na pesca. E eu não tinha conseguido fazer nada na minha coordenação. Falei, não é possível, eu sou mestre, fui orientando o professor Ricardo, não é possível que eu sou tão incompetente assim. E isso, para mim, foi um choque muito grande. Analisando depois, falei, olha, nós temos um problema gerencial aqui. Nós temos bons técnicos na diretoria, mas não temos gestores. E, a partir daí, então, para mim, falei, olha, eu vou me dedicar à melhoria da gestão no serviço público. Não adianta ter bons técnicos se a gente não tiver uma boa gestão, a parte ambiental não vai para frente. Então, a partir daí, eu decidi a trabalhar aspectos gerenciais em órgãos públicos de meio ambiente. Bom, depois de um ano, então, com a mudança de governo, acabou o professor Freitas saindo, eu ainda fiquei lá mais um ano. E fui tentando implantar algumas ferramentas de gestão. Só que no serviço público era muito difícil. Eu falei, não dá, realmente, com a mudança de governo, o ambiente mudou muito, eu vou sair da diretoria de pesca e resolvi fazer o doutorado. Mas, antes disso, só uma questão que ficou muito clara para mim na época, uma ideia que começou amadurecendo. Em qualquer organização, a gente tem 3 fatores básicos que são responsáveis por resultados. Liderança, ou seja, aquele líder que é capaz de construir uma visão de futuro e motivar os seus funcionários a correr atrás. Olha, gente, é por aqui, vamos por ali. Conhecimento gerencial, que é a utilização de métodos e ferramentas de gerenciamento, né, para manter e melhorar resultados. E o conhecimento técnico, que é toda a parte de biologia. Então, na época, o diagnóstico foi o seguinte: os gestores ambientais no Brasil são focados no conhecimento técnico. Então, é aquela velha máxima, muitas vezes você perde um bom gestor, um bom técnico e ganha um mau gestor, porque a gente não é preparado na universidade para fazer o gerenciamento técnico.
Então, eu falei, olha, eu vou me concentrar trabalhando nisso aqui. Então, como não foi possível aplicar no IEF, eu falei, não, eu vou para o doutorado. E aí, fui para o doutorado na universidade e resolvi estudar a gestão do Sistema Estadual de Unidade de Conservação com o professor Ricardo. Apesar da gente ser da área de limnologia, o mestrado foi na área de limnologia, ele topou me orientar num trabalho gerencial. E qual que foi a ideia do doutorado? Havia uma série de ferramentas de avaliação de efetividade de gestão de unidade de conservação no mundo. Analisando essas ferramentas, falar, isso não é legal, isso não dá futuro. Então, muitas vezes a gente tem que seguir a intuição da gente como pesquisador, né? Essas ferramentas não eram legais. E hoje eles ainda são aplicados. O WWF aplica isso no mundo inteiro, acabou de aplicar aqui em Minas, infelizmente, agora em 2016, mas não se mostrava um caminho muito bom. E aí, pesquisando, eu achei uma ferramenta que ele deriva do Prêmio Nacional de Qualidade dos Estados Unidos, o Malcolm Baldrige. No Brasil, ele foi adaptado pela Fundação Nacional da Qualidade para o setor privado e depois o governo adaptou para o serviço público através de um instrumento de avaliação da efetividade. Aí eu achei meu nicho. Olha, eu vou comparar essas duas metodologias e ver qual dá melhor futuro para a melhoria da gestão ambiental no país. Esse modelo é interessante porque, assim, ele representa o estado da arte gerencial em organizações do mundo inteiro, tanto setor público, como setor privado, como ambiental ou não ambiental, indústria, serviço, seja o que for, o melhor modelo para se, vamos dizer assim, modelar a gestão é o modelo de excelência em gestão pública, nesse caso aqui. Então, eu resolvi aplicar isso no doutorado. Bom, coincidiu também, na época que eu fazia o doutorado, eu apoiava a cooperação técnica alemã aqui em Minas, um projeto da GIZ, eu consegui convencê-los a fazer uma aplicação prática no Parque Nacional do Caparaó. Criamos o projeto Parque Modelo, e a partir do projeto Parque Modelo, fomos aplicar um modelo de excelência. Então, eu já estava no doutorado, meus resultados apontavam que a ferramenta era interessante, e faltava um local para fazer aplicação prática. E fora do doutorado, queríamos colocar em prática mesmo. Reunimos uma equipe de consultor, na época, os 2 colegas consultores, que aplicavam essa ferramenta na área de saúde, conheciam, então, eles foram nos ajudar lá no Caparaó. E, realmente, a aplicação disso foi um sucesso. Na época, depois, pós-doutorado, o projeto continuou até 2005, e o parque ele foi reconhecido pelo GES-Pública, né, que é o programa do governo que aplica essa metodologia, recebeu um certificado e tal. Então, a metodologia se mostrou extremamente promissora para a melhoria da gestão em órgãos públicos. E os resultados, então, do doutorado e dessa primeira aplicação, eles saíram nesse livro que eu publiquei em 2007, chamado Unidades de Conservação no Brasil, da República à Gestão de Classe Mundial. Por que classe mundial? Classe mundial é esse modelo de gestão, que aquele modelo, que aquela ferramenta dá, a partir de um determinado nível de pontuação no diagnóstico, você é considerado uma organização de classe mundial, ou seja, suas práticas de gestão estão no nível das melhores organizações no mundo. Então, a gente queria estimular isso. Olha, eu contava a história das unidades de conservação desde o início lá da República, em 1890, e até chegar a essa ideia da classe mundial. Bom, isso fez sucesso, o pessoal gostou. A cooperação alemã que financiou aquele piloto, além do Caparaó, a gente aplicou no Rio Doce também, o Parque Estadual do Rio Doce na época, eles gostaram, falaram, olha, queremos aplicar isso na Amazônia. Mas antes disso, só um outro detalhe. Essa experiência de Minas também foi a base para a gente fazer o Sistema de Gestão de Áreas Protegidas, o SIGAP, que na época a gente trabalhou então com o modelo de resultados, reuniu todos os gerentes, fez o planejamento, negociou meta com os gerentes do IEF, na época o Zé Carlos aqui era o secretário. Então foi um processo muito interessante. Por isso que eu falo que o Rapan, infelizmente, porque o SIGAP já veio para resolver esse problema do Rapan lá em 2008, e com as mudanças de governo você acaba perdendo as coisas e voltando a fazer tudo de novo. E disso derivou plataformas que vocês viram ali. Nós hoje temos plataformas de gestão online de unidades de conservação, que a gente está chamando da Plataforma Nacional de Gestão de Áreas Protegidas, que a gente vai começar agora no 2º semestre a negociar.
se consegue fazer gestão online das unidades, ou seja, o pessoal faz seus planejamentos todos, inclusive com plano de manejo. A gente está estimando que o uso dessa plataforma pelos estados permitiria economizar em elaboração e revisão de planos de manejo cerca de 200 milhões de reais. A gente calcula que para zerar o déficit de planos de manejo nas unidades do país, seria necessário aí de 400 a 500 milhões. Utilizando nossa plataforma, isso cairia para 200 milhões. Então, economia fenomenal. Tudo isso surgiu naquela tese de doutorado e nesse processo. Bom, e aí eu contando para vocês, então a cooperação alemã gostou e falou, não, vamos aplicar isso na Amazônia. Transforme isso num programa de treinamento para nós. Então, aqueles colegas meus que tinham mais experiência na consultoria, a gente se reuniu e formou esse programa de gestão para resultados em unidades de conservação, PGR. E aplicamos em 7 unidades em 2007 e depois mais 8 em 2009, totalizando 15 unidades de conservação na Amazônia. A gente tinha seminários de aprendizado, por exemplo, ia discutir planejamento estratégico. Dava toda uma capacitação, o que é planejamento estratégico, construía o planejamento estratégico com os gestores de unidades de conservação lá do ARPA. Aqui foi a turma final, reunindo cerca de técnico das 15 unidades num encontro lá no Parque Estadual do Cantão, em Tocantins, isso. Bom, essa experiência do PGR e o livro de 2007 foram revistos, e aí a gente publicou esse livro em 2012, Unidades de Conservação no Brasil, o caminho da gestão para resultados, onde a gente atualizou o livro de 2007 e conta toda essa experiência do PGR, inclusive com alguns textos de gerentes que participaram, escreveram, por exemplo, a experiência do PGR na Rebio do Lago Piratuba, do Amapá, na Rebio de Trombetas, lá no Pará. Então, alguns gestores contaram essa experiência aqui. Bom, só que aí nós batemos num teto. Olha, a unidade está trabalhando em gestão por resultados, beleza. Quanta consultoria estava lá todo mês cobrando resultado? Olha, cadê a gestão por processos? Cadê os indicadores? Cadê a alimentação do gestão à vista? Funcionava. Mas como o órgão gestor, que era o ICMBio na época, não trabalhava a gestão por resultados, quando a consultoria saía, acabava eles deixando de utilizar um pouco. Então, nós falamos, olha, precisamos avançar, precisamos levar a gestão por resultados no próprio ICMBio. E aí convencemos a cooperação alemã, ela apoiou o planejamento estratégico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Então, nós reunimos gestores de todas as unidades de conservação federais do país, em encontros regionais, né? Cada regional do ICMBio, a gente reunia os gestores e discutia as metas, negociava metas dentro do processo de planejamento estratégico. E depois implantamos um sistema online de acompanhamento de metas com base na experiência do SIGAP lá. Então, foi muito interessante essa questão. Um outro ponto, e aí a cooperação alemã, novamente, fez um outro desafio. Olha, vocês estão fazendo PGR, fazendo planejamento estratégico, legal, bacana, mas as unidades estão fazendo plano de manejo. Nós vamos correr o risco de ter 2 instrumentos de planejamento. O plano estratégico do PGR e o plano de manejo lá. Não dá para fundir essas duas coisas, não? E aí, esse desafio, nós encaramos ele, conseguimos uma maneira de colocar o planejamento estratégico com base no balanço scorecard que ele falou, que dentro do plano de manejo, e aí a cooperação técnica falou, olha, vamos tentar levar isso para o federal inteiro. E aí fomos discutir o processo de elaboração de planos de manejo. Levamos, esse consultor aqui é da área industrial, ele trabalha com linha, produção enxuta. Eu não sei se vocês já ouviram, alguém já ouviu falar produção enxuta. É o modelo Toyota de produção. Nós falamos, olha, vamos aplicar isso aqui para enxugar o processo de plano de manejo, que é o mesmo problema de gestão, os planos de avaliação de impacto ambiental, né? É muito extenso, é caro, é grande e não resolve o problema. Então, precisamos de enxugar isso aqui. Conseguimos chegar numa metodologia interessante. Esse aqui, na época, o coordenador, Marcelo Kinucci, escreveu até um roteiro muito bacana. Na hora de implementar, o diretor é demitido. Todo o processo cai. Aí parou-se. É a velha descontinuidade do serviço público, né? E, para mim, ficou uma pergunta muito forte. Olha, como que uma metodologia que vai promover eficiência, eficácia e economicidade não é aprovada no serviço público? E aí me levou a um novo processo de reflexão, como aquele de 2007. E aí, voltando nessa figura, qual a conclusão que eu cheguei? Olha, nós temos problema no conhecimento técnico.
Não é só o problema gerencial. Essa premissa de que, olha, são gestores formados na área ambiental, o conhecimento técnico está bom, tem problema aí, precisamos investigar. E aí, da necessidade de investigar essa questão do conhecimento técnico, então nasceu esse livro que eu estou publicando essa semana, Repensando a Gestão Ambiental Pública no Brasil, que está derivando essa palestra aqui. Então, ela faz uma abordagem bem histórica mesmo, como nasceu a gestão ambiental no mundo, como evoluiu nos Estados Unidos, que a gente é muito influenciado nos Estados Unidos. Então, eu levantei toda a gestão ambiental nos Estados Unidos. Por exemplo, uma pergunta que ficava na cabeça: por que o manejo de fauna surgiu nos Estados Unidos em 1900 e aqui até hoje não surgiu? Então, são perguntas desse tipo. Por que a gente não consegue avançar nas coisas? Foi tentando investigar, então, que surgiu a ideia desse livro, Repensando a Gestão Ambiental no Brasil. E é com essa abordagem histórica, conhecendo como evoluiu lá fora, como evoluiu aqui, para tentar chegar a algumas explicações. E agora, o momento de merchandise, ele já é um livro só eletrônico, ele está à venda na Amazon, em pré-venda, um valor simbólico, R$ 19,90. Então, é para todo estudante ter mesmo. Então, nós vamos começar a discutir essa questão do repensando a gestão ambiental.